quarto ano, tudo bem? Hoje nós começamos a nossa aula 26. Tá, vamos dar uma olhadinha lá no material. Hoje eu vou precisar de 3 folhas, tá bom? E aí o caderno de toda a aula, o lápis, a borracha, uma tesoura, lápis de cor, tá bom? E uma cola, certo? E dá uma olhadinha, ver se tá tudo certo. E aí coloca a data de hoje, o número da aula e o tema da aula, que é movimentos migratórios e imigratórios no Brasil nos séculos 19, 20 e 21, tá bom? Uma revisão nós vamos fazer. Pode escrever que nós já voltamos. Bom, vamos lá então. Então, a aula de hoje nós vamos revisar, né, vários conteúdos que nós trabalhamos, tá bom? Então, vou começar desde lá das primeiras aulas, lembrando ali do território brasileiro, dos primeiros seres humanos que habitaram, né, o território brasileiro, os vestígios dessa presença humana aqui nesse começo, né, os sambaquis, não sei se vocês lembram, né, a arte rupestre, os fósseis, né, o fóssil da Luzia, que a gente falou bastante, lembram disso?
E também o objetivo, né, dessas aulas é falar sobre a ocupação e o povoamento do Brasil, né, por vários povos. Então, nós começamos falando dos indígenas, que foram os primeiros povos a chegar aqui no Brasil, né, a ocupar o território brasileiro e paranaense também. Tá. E eu também falei nesse começo que o povo brasileiro é formado por vários outros povos, né? Então, os indígenas foram apenas os primeiros a chegar. Depois vieram também africanos, europeus, asiáticos. Aqui no território paranaense nós temos os Chetás, o Caigangue e os Guarani. Tá? Ainda hoje nós temos descendentes desses povos aqui. Né? Vimos que tem várias terras também indígenas ainda hoje. Depois vieram os portugueses. Lá no século XVI vieram os portugueses, né? Naquele evento chamado Grandes Navegações, eles passaram a navegar, conhecer outros continentes, né? E descobriram que existia o continente americano e o Brasil. Mais tarde eles vieram tomar posse do território brasileiro e vieram colonizar o Brasil. Para colonizar, eles trouxeram os africanos, então eles escravizaram africanos e passaram a usar esse tipo de mão de obra, né, escravizada em várias atividades aqui, desde da cana-de-açúcar até grande parte das atividades que faziam usava mão de obra do africano escravizado, que passou a fazer parte da formação brasileira, né? Então, na formação brasileira nós temos também africanos. E ainda hoje nós temos a presença, territórios, né, de africanos aqui, que são as terras quilombolas. Aqui esse mapa mostra as terras quilombolas no Brasil, e nós também temos no Paraná vários terras quilombolas, né? São os quilombos que nós chamamos. Tem vários eventos que foram responsáveis pela fundação de algumas vilas, das primeiras vilas do Paraná, dos primeiros povoados. Então, os bandeirantes tem a ver com isso, né? Então, os bandeirantes eram, digamos assim, alguns mercenários, algumas pessoas que sonhavam em enriquecer, em encontrar ouro, e também organizavam expedições para isso. E nessas expedições também eles escravizavam indígenas. Tá? E aí, em alguns lugares, acabaram se formando devido aos bandeirantes, né? Outro evento também que contribuiu para a formação de alguns povoados, né, do Paraná, em São Paulo, tal, são os tropeiros, é o tropeirismo. Então, os tropeiros eram aquelas pessoas que vendiam, né, o gado, que vinham lá do Rio Grande do Sul e iam vender o gado numa feira lá em São Paulo, lá em Sorocaba. Então, o caminho por onde eles passaram acabaram se formando vilas e algumas localidades que nós conhecemos hoje, tá? E deixando toda a sua cultura. Então, a alimentação, um estilo de vida, né? Nessas cidades tem todo o estilo de vida ligado ao tropeiro. E eu recebi aqui uma representação, no desenho de um estudante, da Maria Beatriz Polac de Almeida, lá da escola Jardim Santo Inácio. Ela desenhou um tropeiro e todo aquele aparato, né, dos tropeiros. Então, o chimarrão, né, a bota. Então, dá uma olhadinha no desenho da Maria Beatriz sobre os tropeiros. Então, lembra que ele tinha uma forma de se vestir, né, o chapéu, a bota. E a Beatriz fez bem certinho isso, tá, esse desenho. Tá bom? Obrigada por você ter mandado. E depois vieram os imigrantes, né? Imigrantes de várias nacionalidades, então europeus, asiáticos, árabes, certo? Então, a partir do século XVIII, a população de Curitiba aumentou bastante. Então, aqui esse gráfico, né, esse infográfico mostra isso. Então, esse crescimento da população curitibana com a chegada dos imigrantes. Então, aqui nós já tínhamos indígenas, portugueses, africanos, e depois, a partir desse período, vieram também vários outros imigrantes, tá bom? Então, de várias nacionalidades, como eu falei. Nós trabalhamos alguns, né, por um tempo, a gente estava sobre alguns aqui, que formaram algumas cidades, né, cujas colônias acabaram
dando origem às cidades que nós conhecemos hoje, ou a bairros de Curitiba, né? Então, alemães, poloneses, italianos, ucranianos, japoneses e árabes, né? Que são os sírios, os libaneses, os turcos. E eles acabaram contribuindo com a cultura também paranaense, né? Então, parte da culinária, da religião, da artes, artesanato, da agricultura, né? Técnicas agrícolas, por exemplo, da agricultura de várias localidades paranaenses, elas receberam contribuição desses imigrantes. Bom, hoje eu trouxe novamente, né, aquelas bandeiras, né, que nós trabalhamos, né, por várias aulas. Eu coloquei ali aquela branca, né, simbolizando os árabes, né, os sírios, turcos, libaneses. Aí embaixo ali os alemães, os japoneses, e aqui nós temos a bandeira também da Itália, né? Nós falamos também bastante sobre os poloneses, franceses, ucranianos e espanhóis, tá? Lembrando que em Curitiba também nós temos a presença de africanos, que vieram em vários outros momentos da história também, tá? Então eu coloquei esse... Então, lembra assim, que a África, ela é um grande continente, né? Nós já falamos várias vezes, tem mais de 50 países, tal, e várias pessoas de várias nacionalidades vieram para Curitiba, vieram para o Paraná. Então, nós colocamos ali o continente africano e várias bandeiras para simbolizar os africanos, tá bom? Então, agora eu vou propor uma atividade, né, que nós vamos fazer ao longo da aula, tá bom? Então, você pega as 3 folhas que eu pedi para vocês separarem, tá? Lembrando sempre que pode ser uma folha de algum caderno velho que você tenha, tá? Alguma coisa assim. Cada uma das folhas você vai dividir, vai fazer 8 divisões. E depois corta onde ficou nos frisos, né? E vai fazer umas folhinhas assim, tá bom? E durante a aula eu vou orientando vocês o que é para fazer. Mas a proposta é o seguinte: imagine que você vai ser um agente de turismo e você vai organizar um guia de informações sobre locais de Curitiba que homenageiam diferentes povos, tá bom? Então, com esse material, você vai fazer como se fosse um guia, né, um livro, uma cartilha, falando sobre esses locais de Curitiba e sobre a contribuição desses povos, tá bom? O que vocês acham? Vamos fazer? Então, a gente vai começar Então, depois que você cortou as folhas, tá bom? Vou deixar um tempo para vocês cortarem as folhas e eu já explico o restante. Pronto, tudo certo? Fizeram lá? Cortaram as folhinhas? Então, cada folhinha dessa vai ser uma página do seu guia, tá bom? Então, nós vamos começar desenhando as bandeiras. Então, eu vou deixar um tempo aqui as bandeiras para você desenhar. É uma bandeira em cada página, tá bom? Então, pode desenhar uma bandeira em cada página e nós vamos esperar enquanto isso.
Pronto, desenharam lá as bandeirinhas? Então, deixa reservado, tá bom? Nós vamos adicionar outras informações para o nosso guia. Então, vou mostrar alguns locais, né? Vamos relembrar, né, alguns locais de Curitiba que homenageiam essas etnias. Um desses locais é a Praça da Espanha, tá? Então, em Curitiba nós temos descendentes de espanhóis também. Então, a Praça da Espanha é um dos locais que homenageia os espanhóis. Outro local é a Praça Zumbi dos Palmares. A Praça do Zumbi dos Palmares, ela foi fundada para lembrar, né, a presença dos africanos aqui em Curitiba. O Bosque Papa João Paulo II, Bosque do Papa, né? Bosque do Papa lembra qual etnia? Quem lembra aí? Nós falamos bastante também, né? Lembra os poloneses, tá bom? Essas casas foram tiradas de uma colônia polonesa lá em Araucária. Esse aqui é o memorial ucraniano, que fica lá no Parque Tingui, tá bom? Inclusive, a professora Cristiane Lopusch, ela contou para nós que a família dela doou um quadro, né, para esse memorial, tá? E a professora Cristiane, ela é descendente de ucranianos. Lembra que ela contou para nós? Aqui, a Praça do Japão, né? Em Curitiba nós temos uma praça que lembra os imigrantes japoneses, né? Descendentes de japoneses que moram aqui na capital. Lembrando que em Paraná também tem cidades que foram fundadas por japoneses, né? Dá uma olhadinha na praça ali. Lembra algumas construções que são típicas lá do Japão. Nós temos aqui o Memorial Árabe, que é uma biblioteca, tá bom? Também foi fundado para lembrar a presença de árabes aqui em Curitiba e também tem em outros locais do Paraná. Nós temos o Bosque do Alemão, tá? Também, como o nome já diz, né? Foi feito para lembrar os alemães, que também fazem parte da população curitibana. E a contribuição dos franceses. Então, aqui no Jardim Botânico tem um jardim
que foi inspirada nos Jardins Franceses. A outra construção em Curitiba que lembra os franceses é aquele portal lá do Passeio Público, tá bom? Para quem não conhece o Passeio Público, ele tem um zoológico lá, um mini zoológico. É um parque que já fez bastante sucesso, né, numa época da história. E nós temos um bairro que é a Santa Felicidade, tem esse portal. E Santa Felicidade, ele nasceu a partir de uma colônia italiana. Tem mais uma construção lá de Santa Felicidade. Lá tem vários restaurantes que servem comida típica italiana. Em Curitiba também nós temos construções que lembram os poloneses. Né? Os poloneses, eles desenham a casa deles tem esse lambrequim, né? Que enfeita o beiral das casas e tal. Várias outras etnias também fazem o lambrequim. E os poloneses, né? É bem típico também das construções polonesas. Então, além das casas, nós temos os alimentos, tá bom? Então, tem esses descendentes, esses imigrantes trouxeram como hábito alguns alimentos, né? Que muitos de nós consumimos, às vezes, no nosso dia a dia, tem gente que às vezes nem sabe que tem a ver com aquela etnia, né? Então, dos japoneses, a professora Ana Paula contou para vocês, né? Sobre a alimentação dela, né? Dos japoneses. Então, tem o sushi, sashimi, que é alguns peixes que são crus, assim, o yakisoba, que é um macarrão com alguns legumes, e às vezes tem também um tipo de carne, tá bom? Dos italianos nós temos massas, né? Macarrão, pizza, polenta, panetone. Vocês gostam dessas comidas, desses alimentos? Né? Macarrão, acho que a maioria das pessoas que eu conheço gosta, pelo menos, né? E esse hábito do macarrão foi trazido pelos italianos. Tá? Lá em Santa Felicidade eles tem bastante restaurante que serve esse tipo de alimentação, tá bom? Contribuição dos ucranianos, tá? Que é como se fosse uma sopa ali de beterraba, um pastelzinho, né, recheado, que é cozido também. Dos franceses tem o cassoulet, tem doces e tortas, pão francês, que acho que é o preferido da maioria das pessoas que... Pelo menos eu gosto do pão francês. E dos africanos. Também tem muitas coisas que nós consumimos, né? Alimentos que nós consumimos, que é a contribuição dos africanos. Então, o kibebe, angu, canjica, tá? Que é conhecido em alguns lugares como mungunzá. Dos poloneses... a contribuição dos poloneses, pierogi, que também é um pastelzinho cozido, né? Tem uma sopa de beterraba também e uma sopa de centeio. Dos espanhóis, aqui é a paella e os churros. Acho que todo mundo conhece churros, né? E que é muito bom, assim. Então, o churros é uma contribuição dos espanhóis, não sei se vocês sabiam disso. Tem um famoso personagem da TV que adora churros também. E dos árabes, aqui nós temos o pão sírio, que é aquele pão ali sem fermento, e o falafel, por exemplo, que é um bolinho de grão de bico. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês... Agora nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar as suas folhinhas e a gente vai continuar fazendo o nosso guia, tá bom? Você vai pegar cada folhinha e vai desenhar uma dessas contribuições. Então, uma você vai desenhar um parque de Curitiba, de cada etnia, e na outra os alimentos, tá? De cada uma das etnias, tá bom? Então, eu vou deixar um tempo para vocês fazerem.
Então, crianças, vamos lá? Vocês conseguiram desenhar? Assim, eu vou dar mais um tempinho, tá? Pra vocês terminarem de pintar, de fazer algum desenho que faltou, tá bom? Outra coisa, depois que você terminar de desenhar, né, tudo que faltou ali, você vai colar a beiradinha aqui, tá bom? Pra transformar num livrinho, num caderno, tá bom? Uma sugestão é fazer a capa também. Na capa você pode colar umas aulas atrás eu pedi pra desenhar uma mulher imigrante, lembra disso? Se você tem esse desenho, também pode colar na capa, fazer um título, tá bom? Então, enfim, para você finalizar o teu trabalho, tá? O teu guia turístico, tá bom? Então, tem mais um tempo para vocês finalizarem e a gente espera enquanto isso, tá bom?
Então pronto, e aí, ficou legal o guia de vocês? Tá, é uma sugestão que você, né, pode brincar de guia de turismo e tal, mas espero que uma hora você tenha a oportunidade de conhecer Curitiba, conhecer o centro, conhecer esses parques, e aí você já sabe, né, como se orientar por esse material, tá bom? O que comer, tá, e que lugares visitar. Tá, espero que tenha gostado da aula, tá bom? E por hoje é só.